Bom, gente, uma outra coisa que a gente pode fazer com séries é multiplicar e dividir séries. Então, suponha que a gente tem aqui duas séries, a n, z menos z0 elevado a n, para n indo de 0 até infinito, tá? E bn, z menos z0 elevado a n, também para n indo de 0 até infinito. Então, ambas as séries têm potências positivas, estão centradas no mesmo z0, e suponha que ambas convergem no mesmo disco, tá? De raio positivo. Então, o produto dessas duas séries tem uma expressão válida nesse mesmo disco. Então, vejam só, olha, quais são os termos de grau zero do produto? Bom, então nós temos A0 vezes B0, certo? Quais são os termos de grau 1 se a gente fosse multiplicar termo a termo? Então, teríamos A0 B1 mais A1 B0, que multiplica Z menos Z0. Certo? Os termos de grau 2. Então, teríamos A0 B2 mais A1 B1 mais A2 B0, que multiplica Z menos Z0 ao quadrado. Então, prosseguindo dessa forma, o coeficiente que multiplica a potência de grau n seria o quê? Seria A0 Bn mais A1 Bn menos 1 mais etc. Mais, então, A n menos 1 B1 mais A0 Bn, toda essa soma que multiplica, então, Z menos Z0 elevado a n. E assim por diante. Certo? Então, esse cara é quem nós chamamos C0, tá? Esse daqui, C1, Z menos Z0. Aqui, C2, Z menos Z0 quadrado, etc. Cn, Z menos Z0 elevado a n. Certo? Então, lembrem-se que a n é a derivada de ordem n, calculada em z0, dividido por n fatorial, se a gente estiver chamando, então, essa série aqui de f de z, tá? E lembrem-se que bn é a derivada de ordem n de g, calculada em z0, sobre n fatorial, se a gente estiver chamando essa série aqui de g de z. Certo? Então, esses CNs que podem ser obtidos, né, olhando para a multiplicação termo a termo dessas duas séries, podem também ser obtidos olhando para a derivada de ordem n do produto f vezes g, tá? Então, o Cn vai estar aí relacionado à derivada de ordem n desse produto aqui, calculada em z0. Tá bom, gente? Mas é mais fácil pensar no Cn dessa forma aqui. Então, essa série Cn, z menos z0 elevado a n, para n indo de 0 até infinito, converge também nesse mesmo disco. Tá legal? E esse produto é chamado o produto de Cauchy. Tá bom? Então, o produto de séries nos dá mais manipulações, mais truques, para que a gente possa encontrar expansões de algumas funções, como vamos ver no próximo exemplo. Certo, gente? Então, vamos ver aqui como encontrar a expansão da seguinte função.
Então, seno hiperbólico de z dividido por 1 mais z. Tá legal? Então, vejam que eu posso escrever seno hiperbólico de z dividido por 1 menos z. Então, aqui nós temos o produto de duas séries. A série do seno hiperbólico, que é, então, somatório de z elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1 fatorial, para n indo de 0 até infinito, tá? Vezes a série de 1 sobre 1 menos z, que é uma série geométrica com sinais alternados, né? Então, temos aqui menos 1 elevado a n, z elevado a n, para n indo de 0 até infinito. Então, cuidado que a série do seno hiperbólico converge para todo z, tá? Enquanto que essa série geométrica converge apenas se módulo de z for menor que 1. Então, nós vamos considerar aqui nesse disco, onde ambas as séries são convergentes. Tá bom? Então, vamos olhar alguns termos, só os termos de potências mais baixas, né? Certo, então o que nós temos aqui? A série do seno hiperbólico é z mais z ao cubo sobre 3 fatorial mais z elevado a 5 sobre 5 fatorial mais z elevado a 7 sobre 7 fatorial, etc. E a série geométrica nós temos então 1 menos z mais z quadrado menos z cubo mais z elevado a 4, etc. Tá bom? Então, vamos lá, ó, vamos fazer aqui no cantinho. O que a gente faz? Primeiro, eu vou, então, multiplicar toda essa série, toda entre aspas, né? Eu vou pegar só alguns termos aqui, multiplicar por 1. Então, isso me dá z mais, vou deixar um espacinho, z ao cubo sobre 3 fatorial, mais z elevado a 5 sobre 5 fatorial, mais z elevado a 7 sobre 7 fatorial, etc. Então, é como se fosse toda essa série multiplicada pelo primeiro termo da série geométrica, 1. Agora, multiplico de novo toda essa série pelo segundo termo. Então, agora vão aparecer só sinal negativo. Então, fico com, ó, menos z ao quadrado, menos z elevado a 4 sobre 3 fatorial, menos z elevado a 6 sobre 5 fatorial, assim por diante. Vou colocar o último aqui, menos z elevado a 8 sobre 7 fatorial, etc. Multiplico toda essa série pelo terceiro termo. Então, mais z ao cubo, mais z elevado a 5 sobre 3 fatorial, mais z elevado a 7 sobre 5 fatorial, etc. Né? Bom, poderíamos continuar, gente, mas o que a gente vê é que nessas diagonais, então, que são infinitas, claro, nós temos a multiplicação desse termo por toda a outra série, né? Então, aqui z multiplicado pela série geométrica, z ao cubo multiplicado pela série geométrica, z elevado a 5, etc. Então, o que nós tiramos daqui no fim das contas? Ó, então nós temos z menos z ao quadrado, né? Então, z ao cubo
Aqui temos apenas esses dois termos, então isso é mais, então 1 mais 1 sobre 3 fatorial, que multiplica z ao cubo, z elevado à quarta. Aqui só aparece esse cara, mas se eu descer mais um degrau aqui, ou seja, multiplicar essa série por menos z ao cubo, vai me aparecer aqui menos z elevado a 4, né? Que é o z vezes menos z ao cubo, depois menos z elevado a 6 sobre 3 fatorial, então menos z elevado a 6 sobre 3 fatorial. Aqui já vai dar menos z elevado a 8 sobre 5 fatorial, etc. Certo? Então, para o z elevado a 4, nós temos esses dois termos, que são o quê? Que são menos 1 mais 1 sobre 3 fatorial, z elevado a 4. Então, o mesmo coeficiente do z cubo, só que com sinal negativo, aparece para o z elevado a 4. Vamos ver que isso não é uma coincidência. Para o z elevado a 5, nós temos aqui 1 sobre 5 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, e aqui apareceria mais um z vezes o z4, então apareceria mais 1. Então, temos mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial, z elevado a 5. Para o z elevado a 6, a gente tem menos 1 sobre 5 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, e futuramente apareceria um menos 1, que seria do z vezes o menos z elevado a 5. Então, aqui também aparece 1 mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial, vezes z elevado a 6, com esse sinal negativo aqui. E assim por diante, tá? Então, deixo para vocês verificarem que o coeficiente do z elevado a 7 é 1 mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial, mais 1 sobre 7 fatorial, z elevado a 7. E o coeficiente do z elevado a 8 é esse cara com sinal negativo. Então, menos 1 mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial, mais 1 sobre 7 fatorial, z elevado a 8. E assim por diante, tá? Então, nós fizemos a expansão, essa é a expansão procurada, e essa expansão converge em módulo de z menor que 1, converge nesse disco. Tá legal? Bom, gente, então, algo muito similar nós podemos fazer para divisão de séries. Então, suponho que a gente tenha a mesma situação de antes. F está dada aí por uma série de potências, centrada em Z0, tá? G, outra série de potências, centrada em Z0, potências positivas. Ambas convergem no mesmo disco de raio positivo, tá bom? E vamos, além disso, supor que G de Z não se anula para todo Z nesse disco, tá bom? Então, a gente pode dividir. Bom, não vou escrever aqui o formato geral, né, de um coeficiente que seria o resultado da divisão dessas duas séries de potências. Vamos visualizar em um exemplo que acho que é melhor. Então, vamos considerar aqui, olha, queremos achar a expansão da função 1 sobre seno hiperbólico z. Vamos considerar a função seno hiperbólico de novo. Então, olha, nós sabemos que, por exemplo, z0 igual a zero é uma singularidade dessa função. Mas nós sabemos muito além disso, né? E encontrar a expansão desse quociente vai nos dizer qual é a cara dessa singularidade, né? Ok, então o que nós estamos fazendo aqui é fazer 1 sobre essa série que nós acabamos de ver, né? Z mais Z ao cubo sobre
3 fatorial, mais z elevado a 5 sobre 5 fatorial, etc. Né? Então, vejam que aqui eu posso colocar um z em evidência e posso escrever da seguinte forma. Então, isso é 1 sobre z, que multiplica 1 sobre 1 mais z ao quadrado sobre 3 fatorial, mais z elevado a 4 sobre 5 fatorial, etc. Então, por que eu fiz isso? Porque agora, dessa forma, a gente pode dividir usando o algoritmo mesmo de divisão de polinômios, só que a gente tem um polinômio infinito aqui, que é essa série, né? Então, vou fazer aqui no cantinho de novo, ó. Então, estou fazendo 1 dividido por essa série aí, 1 mais z ao quadrado sobre 3 fatorial, mais z elevado a 5 sobre 5, z elevado a 4 sobre 5 fatorial, etc. Certo? Então, vamos lá. 1 dividido por 1 dá 1. Faço 1 vezes esse troço daqui e com sinal negativo. Então, fico com 1 mais z ao quadrado sobre 3 fatorial, mais z elevado a 4 sobre 5 fatorial, mais etc. Então, 1 menos 1 desaparece, o que me sobra é menos z ao quadrado sobre 3 fatorial, menos z elevado a 4 sobre 5 fatorial, menos etc. Então, menos z2 sobre 3 fatorial dividido por 1 dá menos z2 sobre 3 fatorial. Multiplica e troca o sinal. Então, aqui, menos, vamos lá, menos z2 sobre 3 fatorial, menos z elevado a 4 sobre 3 fatorial ao quadrado, menos z elevado a 6 sobre 3 fatorial, 5 fatorial, etc. Ok. Então, o que me sobra? Cancela aqui. Ó, agora eu fico com menos z elevado a 4 sobre 5 fatorial, mais z elevado a 4 sobre 3 fatorial quadrado. Então, isso dá 1 sobre 3 fatorial ao quadrado, menos 1 sobre 5 fatorial, z elevado a 4, etc. Que é o próximo cara que vai aparecer aqui, né? Então, mais 1 sobre 3 fatorial ao quadrado, menos 1 sobre 5 fatorial, que multiplica z elevado a 4, menos etc. Bom, vocês podem prosseguir aí. Claro, os coeficientes vão ficando cada vez mais elaborados, né? Mas para os nossos propósitos, nós temos então o seguinte, nós temos que, como vai ficar esse quociente aqui? Então, isso dá 1 sobre z, que multiplica essa série que nós acabamos de encontrar, ó, 1 menos z ao quadrado sobre 3 fatorial, mais, então, 1 sobre 3 fatorial ao quadrado, menos 1 sobre 5 fatorial, que multiplica z elevado a 4, etc. Então, no fim das contas, nós obtemos, ó, 1 sobre z menos z sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial ao quadrado, menos 1 sobre 5 fatorial, z cubo, menos etc. Então, daqui para frente, potências positivas e apenas uma potência negativa, que é 1 sobre z. Então, gente, eu já vou até adiantar um pouquinho. Vejam que o z0 igual a 0 é um polo
simples. Quer dizer, a única potência negativa é a menos 1. Já vou até dizer aqui também, ó, que o resíduo de f calculada em zero é 1, que é o coeficiente dessa potência menos 1. Tá legal? Só dando uns spoilers aqui, adiantando um pouquinho as coisas, aproveitando que nós já chegamos a essa série. Ok. E onde converge essa série que nós encontramos? Ó, lembrem o seguinte, lembrem que a função seno hiperbólico z, deixa eu colocar aqui no cantinho. Então, a função seno hiperbólico z, ela é igual a zero se, somente se, z for igual a npi, para n aqui inteiro. Então, 1 sobre seno hiperbólico, as singularidades estão todas em cima do eixo imaginário, distanciadas de π. Então, a gente tem a origem, temos πi, menos πi e todas as outras. Então, estão aí todas as singularidades de 1 sobre seno hiperbólico z. Então, ó, a distância de zero, né, que é a singularidade onde fizemos essa expansão de Laurent, para as próximas singularidades é π. Então, ela vai convergir nesse disco, que é o disco módulo de z menor que π. Então, essa expansão que nós encontramos converge aí nesse disco. É a expansão de Laurent, né? E converge nesse disco. Tá bom? Bom, vocês podem tentar fazer a expansão de Laurent centrada nas outras singularidades. Por exemplo, centrada aqui em πi. Só que aí, para isso, vocês precisam fazer a expansão de seno hiperbólico z centrada em πi, para depois fazerem esse procedimento. Tá legal? Deixo aí de exercício para vocês. Boa sorte!